Podemos? Bom, os intervalos curtos não conseguem ser tão curtos como deviam, mas bem-vindos à verdadeira Arrábida. Além da Serra da Arrábida, esta também é a verdadeira Arrábida. Primeira vez que estou na casa do Pernambuco e, de facto, é uma agradável surpresa. Não sei quem é o arquiteto, mas vou saber. Segundo, se não me tivessem convidado, eu estaria aqui no P. Luís Portela. Portela Luís. E queria-lhes dizer que a timidez do Luís, de quem eu gosto muito há muitos anos, retira-lhe uma espécie de vibração que as suas afirmações deviam ter numa sociedade distraída como é a nossa, e é por isso que quando alguém me pergunta ou me pede, sobretudo jornalistas estrangeiros, o nome de 5 ou 6 portugueses brilhantes, o Luís vem nos primeiros 3, não digo quem são os outros 2, mas digo que o outro é o Cisa, Luís Portela, e enfim, o nível está de facto muito alto. E hoje tivemos aqui uma conferência absolutamente notável. Para entrar diretamente no tema, eu fui tomando notas aqui num envelope porque estava a pensar falar de improviso totalmente, pedi um papel ao Luís Vidigal, mas ele não tinha. Antes de mais nada, eu agradeço aos 2 Luíses, ao Luís Borges Gouveia e ao Luís Vidigal, terem-me convidado para estar aqui com o outro Luís. Não sei se sabem, os Luíses era uma moeda francesa antigamente. Portanto, isto já vale pelo menos 3 Luíses, que era uma expressão que se usava muito na velha literatura francesa. Bom, Júlio Verne publicou vários livros sobre o futuro, e que não sei se sabem, mas o editor dele recusou-se a publicar-lhe um livro em que o Júlio Verne dizia que era possível comunicar entre Londres e Paris sem qualquer ligação física. Ele achava, e o editor dele disse, isto é demais, não, isto não publico. Existe um manuscrito, não sei como é que se chama, mas é um livro em que o Júlio Verne antevia a internet. Manifestamente, hoje lê-se aquilo, eu já vi o manuscrito, salvo em Nantes, que é a cidade onde Júlio Verne nasceu, e está lá essa ideia. E no La Villette também tem lá um exemplar do manuscrito do Júlio Verne. Eu vou começar pela poesia. Há uma grande poetisa polaca chamada Wisława Szymborska, ou Szymborskaja. O João Luís Barreto Guimarães gosta tanto dela como eu. Diz Szymborskaja, eu digo Szymborska. Ela é polaca, foi prémio Nobel no ano 2000, e ela tem uma frase que eu cito que diz: quando eu escrevo a palavra futuro, as primeiras sílabas já pertencem ao passado. Óbvio, factual. Depois, ao ouvir o Luís, lembrei-me dos encontros do meu amigo Carlos Amaral Dias, que também considerava o Luís uma das pessoas mais extraordinárias que este país tem. E o Amaral Dias citava muitas vezes o encontro na Acrópole, descrito por Freud, como, eu não vou, enfim, quem leu Freud leu, quem se interessa. Uma vez apareceu-lhe lá um paciente no consultório e ele descreveu-lhe um encontro na Acrópole com alguém que nunca tinha estado na Acrópole. Voltamos às mesmas questões que o Luís pôs, mas vale a pena regressar sempre ao Freud. E, sobretudo, a 2 exemplos que eu gostava de dar aqui para sublinhar a importância disto que o Luís nos veio contar. O McLuhan, outro dos meus mestres, dizia que à velocidade da luz ninguém possui um corpo. Talvez isto nos ajude a trabalhar um bocadinho mais nesta questão. Depois, um grande pintor português chamado Nadir Afonso estava um dia no Rio de Janeiro e tinha o seu amigo Vasarely em Paris. E fez uma aposta com o Niemeyer e com os homens do escritório com que ele trabalhava, porque ele achava que a arte tinha leis universais. E ele próprio disse: tragam-me um quadro do Vasarely que não esteja completo ou que esteja intencionalmente alterado, que eu nunca tenha visto, e eu sou capaz de completar o quadro do Vasarely. Deram-lhe um quadro do Vasarely
e ele fez exatamente o mesmo risco, o mesmo traço final que o Vasarely acabou por pôr em Paris num quadro que é célebre. Para que é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto apenas porque me parece que o Luís, com este seu ar tímido, mas brilhante, é de facto uma pessoa que nós devemos ouvir, sobretudo hoje em que se fala de inteligência artificial e em que a primeira preocupação que vem na cabeça dos dirigentes burocratas, eurocratas, é legislar, controlar, proibir, tentar ver o que é que não se pode fazer. E eu acho que nós estamos em fase em que é preciso dar asas à liberdade e deixar quem não tem a cabeça tão formatada como aquelas folhas Excel com que nos tentam regular tudo. E por isso é que eu acho que vale a pena ouvir as pessoas como o Luís. E para mim foi um privilégio hoje de manhã estar aqui, como é neste momento estar aqui a dar-vos a palavra, digamos assim, porque já há aqui gente inscrita, e eu gostava que isto não fosse nem uma sessão formal com um moderador conservador, nem uma espécie de réplica ou tréplica àquilo que o Luís nos veio dizer, porque eu continuo a achar que, para lá da inteligência artificial e as reuniões internacionais onde eu tenho andado, cada vez mais se diz, sim, inteligência artificial, ok, mas interessa-me cada vez mais é a inteligência artesanal. E fica aqui só este aperitivo. Eu não sei se o Luís quer comentar alguns dos disparates que eu já fui dizendo, mas sinta-se à vontade, porque nós somos velhos amigos e eu já uma vez, a primeira vez que conheci o Luís, disse, sim, eu sou o seu leitor compulsivo, que acho que é uma expressão que ele na altura não apreciou particularmente, mas eu leio compulsivamente tudo o que o Luís escreve. Mas o único comentário que eu quero fazer é que, como o Carlos disse, somos amigos há muitos anos e, portanto, tenham, por favor, em conta isso pelas excentricidades que ele disse há um bocadinho aí sobre mim, não é? Quer dizer, entre amigos, às vezes as pessoas exageram. É isso. Dito isto, se quiser passar a palavra. Se as redes sociais punham em causa a democracia, eu continuo a achar que não. E a prova é que hoje se fala na Assembleia da República, os deputados na Assembleia da República comportam-se como os tipos que fazem comentários nas redes sociais, não sei se já repararam. Começam a falar do aeroporto, passam para a Turquia, de repente já estão não sei onde e de repente já ninguém se entende porque estão a insultar-se uns aos outros, como na linha do insulto ao público do Peter Handke, desculpa. Tá? Posso? Claro. Obrigado. Obviamente a intervenção do professor foi extremamente interessante e desafiante. Eu iria mais para a primeira parte do que para a questão da inteligência artificial, porque me suscitou e suscita algumas interrogações. A primeira respeita ao livre-arbítrio de cada um de nós. Se existe ou não livre-arbítrio. Na medida em que somos partículas de energia, e referiu a questão das vidas passadas, em que medida é que a gente tem um livre-arbítrio? Para já somos todos diferentes, utilizando psicólogos, o Carlos sabe define um tal partido e este tal partido, intuitivo todo o partido. Todos nós temos predisposições genéticas. Qual é a capacidade e o livre-arbítrio? Não existe. Outra questão, tomando a ideia de partículas de energia, a energia existe em todo o universo. Só existe não é neste planeta. A questão dos chamados Align, Luft, como é que é? O Congresso norte-americano anda agora a tentar buscar e ver os comportamentos de alguns objetos que não obedecem aos comportamentos ao leve.
O que é que se passa? E depois tem a ver noutra questão, a própria tecnologia, neste momento, médico, já produz embriões, seleciona embriões quando se está na fertilização in vitro, vou produzir embriões, depois vou escolher aqueles que são mais adequados, já a manipulação de fotos de embriões, já estou a entrar no seu domínio, para verificar se eles têm ou não predisposições em termos de doenças ou de comportamentos. Também são partículas de energia. Onde a questão é essas partículas. Para não voltarmos à questão das vidas passadas, é que a maior parte das pessoas no planeta dava a média de vida até os 30, 40 anos, acabando alguns que podiam atingir muito maior longevidade. Agora os nossos comportamentos não se podem parecer com os do passado. A Alzheimer só está sendo descoberta porque é fruto de longevidade. E depois só queria rematar com a questão da harmonia. Eu acho que um dos piores exemplos tecnológicos, didáticos que existe é o oceanário. Levam as criancinhas o oceanário. Os peixes que habitam todos harmoniosamente. Não há nada que o que não mostram que está por trás. E mesmo no reino animal, as pessoas se comem uns aos outros, entre aspas, não se pode. E, portanto, a questão da harmonia nossa, humana, tem alguma correspondência com a harmonia animal ou não tem? E mesmo dentro da concepção da harmonia, há diferentes concepções, ditas ocidentais e ditas orientais. Quando o professor fala da questão da harmonia, o todo e o coletivo, o oriental é muito mais harmónico. Quando veja um Buda, está pensando. Eu acho que nós somos piratas, os ocidentais, somos missionários, exceto os ortodoxos, que eu até há pouco não sabia, mas os cristãos e os muçulmanos são missionários e com a espada e também depois com a bolsa para saquear, mas foi assim que expandimos. E é graças a essa capacidade, a essa agressividade, que neste momento já estamos ao nível da inteligência artificial. Isto é, queremos, calmamente, conquistar, quase rapinar e até moldar, porque na prática o que faz a inteligência artificial vai tentar moldar. Aquilo que fizeram as religiões, que é moldar-nos, a inteligência vai fazer. Mas depois já eram estas questões que suscitaram a intervenção. Luís, quer responder já ou fazemos mais comentários? Responder. Muito bem. E eu acrescentava outra a propósito do livre-arbítrio, isto é que nós conhecemos, e o Luís conhece, um amigo nosso, que apanhou com um tijolo em cima, passado debaixo de uma árvore, e eu nunca tinha pensado na ideia de, podias ter desviado. Porque o Spinoza começou a sua filosofia a partir daí. Um dia ele ia a passar em Amsterdão e cai-lhe uma bacia, não sei se era outra coisa, um vaso de noite, provavelmente. Caiu de uma varanda e ele por acaso desviou-se e ele diz: sou um miserável, fui salvo por um acaso. Isto é Spinoza no seu melhor. Mas desculpe. As que estão a ser estudadas, podia ter trazido 30, não é? Quer dizer, os três, selecionei 3 que me pareceram mais interessantes, com um impacto para as pessoas perceberem como as coisas têm evoluído. Na área do livre-arbítrio também há estudos feitos, nomeadamente nos Estados Unidos. Provavelmente alguns já ouviram falar de Brian Weiss, um médico norte-americano que se especializou nas chamadas terapias regressivas. E, portanto, o que é que esses psiquiatras norte-americanos e médicos norte-americanos perceberam é que, quando estavam a fazer alguns tratamentos de pessoas na área psicológica e procuravam fazer com que as pessoas regredissem no seu passado para procurar identificar traumas da sua juventude, da sua
começaram a perceber que era possível ir buscar traumas mais para trás. As pessoas iam e às tantas iam para uma vida anterior, para uma suposta vida anterior. E que alguns dos traumas, sei lá, pessoas que, por exemplo, sofriam com claustrofobia, quando os médicos, os psicólogos, os procuravam levar para o trauma que lhe teria proporcionado aquilo, iam encontrá-lo há 100 ou há 200 ou há 300 anos atrás. Numa situação que as pessoas escreviam, como se estivessem a descrever no mundo de hoje. Isto foi gerando o que se chama terapia regressiva, tem diversos métodos, não tem sido muito explorada em termos científicos, não há muitos trabalhos publicados, mas há alguns. E nesta equipa do professor Brian Weiss, eles um dia estavam com uma doente, a tentar levá-la para o passado, e de repente perceberam que a senhora estava a falar de coisas um bocadinho estrambólicas. E fizeram, em que ano é que a senhora está? Eu disse, em 2057, não sei o quê. E eles ficaram um bocado espantados. Na altura não sabia como lidar aquilo. A pessoa, o médico onde isto aconteceu, fechou o caso, trouxe a senhora ao dia de hoje, e tal, fechou o caso. E então discutiram entre eles e começaram a fazer alguma investigação. Em vez de fazer as pessoas regredir para o passado, tentar fazer as pessoas progredirem para o futuro. E é interessante, porque eu acho que isto vai ao encontro da sua questão. Porque eles eram assim, pegavam em doentes que eles achavam que tinham particular aptidão para ir para o passado. Há pessoas que vão mais facilmente do que outras. Devo dizer que é uma experiência interessante. Nós vemos há 100, há 500, há 2000 anos atrás, e é como se estivéssemos, em vez de estarmos sentados no cinema, é como se estivéssemos no ambiente de há 2000 anos atrás, como se estivesse a acontecer-nos agora. E nem sequer é importante o doente ou o próprio médico acreditarem que essa situação há 2000 anos atrás aconteceu. Não precisa acreditar na teoria regressiva, do teoria da reencarnação. Os resultados terapêuticos podem ser bons, desde que a técnica sejam bem utilizadas, a pessoa identifica aquele trauma de há 200 ou há 500 anos atrás, o médico procura explicar-lhe o que é que aconteceu e como é que aquilo pode ter uma ligação com o problema dele de hoje, e quando isso é bem compreendido e bem aceito, em 2 ou 3 sessões a situação fica resolvida e o indivíduo resolve o seu problema para a vida. Está a ver? Quer dizer, é realmente muito interessante. Sem precisar de acreditar na teoria da reencarnação ou das vidas possíveis. Ora bem, e então, eles resolveram investigar para a frente, em termos de progressão, com alguns desses doentes que iam facilmente lá para trás. E com que pediam a cada um desses doentes para vir várias vezes ao consultório, ou à clínica, fazer terapia, neste caso, progressiva. E então, tentavam levá-lo para a frente. O que é que eu contava, o que é que ia acontecer, um cenário possível da sua vida. E descrevia esse cenário. E 2 meses depois, regressava à clínica, não se passava nada, 2 meses depois regressava, vamos fazer o mesmo exercício. E levavam outra vez para o futuro. E faziam isto, salvo 6 vezes com cada um dos pacientes. Portanto, andavam em 1 ano, 2 em 2 meses, lá. E o que perceberam é que, naquelas 6 sessões, o paciente contava coisas semelhantes, mas nunca iguais, exatamente iguais. Contava cenários do seu próprio futuro, que eram uns mais positivos, outros mais negativos, mas, digamos, próximos uns dos outros, e registaram isso. E depois disseram a cada um desses pacientes, pronto, então agora vai à sua vida, nós daqui a 3 ou 4 anos vamos voltar a chamá-lo. E assim fizeram. Passados 3 ou 4 anos, chamaram a pessoa e disseram, então, aconteceu alguma coisa daquilo que você previu? E, de facto, com todos, aconteceu um daqueles cenários. E, curiosamente, aqueles que tiveram os cenários mais desfavoráveis, eles próprios, por iniciativa própria, diziam, eu nunca mais pensei no assunto, não tive cuidado e realmente o que me aconteceu foi o pior dos cenários.
curiosamente, aqueles que diziam que me aconteceu foi o melhor dos cenários, diziam, então depois de vir aqui, fiquei com atenção e procurei conduzir as coisas de maneira que as coisas corressem o melhor possível. Admite-se hoje que isto tem que ver realmente com o livre-arbítrio. Portanto, admite-se hoje que cada um de nós, por força das suas características genéticas, as mais diversas características, educacionais, etc., faz o seu caminho. Admite-se que esse caminho tem alguns limites. Quem admite a teoria das vidas sucessivas admite que, ao vir, cada um de nós escolhe o país onde vem, os pais onde vem, o nível social, enfim, escolhe um ambiente mais apropriado à sua evolução. Consciente de que, se aplicar, se fizer as coisas direitinhas, as coisas vão correr relativamente bem. Ele vai ter uma trajetória de autoaperfeiçoamento e vai ter uma trajetória bem sucedida. Se não se aplicar, se for preguiçoso, se for maldoso, se for odioso, as coisas vão correr relativamente mal e, portanto, vai estar dentro de uma trajetória possível, vai estar no pior dos cenários. Não estou a pedir que aceite, mas quer dizer, é uma teoria que tem sido investigada, de facto, nos Estados Unidos, nomeadamente pela equipa do professor Brian Weiss. Relativamente à energia universal, eu não sei se foi por exatamente. Há porque o planeta Terra é energia, mas está tudo no... Energia no universo. É o universo. Portanto, quando eu digo que nós fazemos parte de uma energia universal, isso inclui tudo, não é? E até, digamos, eu hoje admito que era uma fantasia os seres humanos imaginarem que só este planeta é que é habitado e que só este planeta é que tem seres inteligentes. Acho que isto é uma fantasia. Como é que é possível? Como é que será possível? Eles estão cá dentro de nós, estão aqui nesta sala. Não percebi. Isto é, se pode haver, portanto, seres de outro planeta que resolveram encarnar, entre aspas, e estão assentados aqui nesta sala, por exemplo. Isso eu não sei. Bom, bem, mas o que se teoriza é que, digamos, há um conjunto de seres que fazem a sua evolução num determinado planeta. E que há outros seres que poderão estar a fazer a evolução noutro planeta. E que, de acordo com enfim, e que iremos, isto é teoria, obviamente, isto não é ciência agora, é a teoria. Vamos fazer evoluções, quer dizer, vimos à Terra as vezes necessárias que nos irmos aperfeiçoando e que chegamos a um nível tal, um nível de aperfeiçoamento tal, que já não necessitamos de vir mais à Terra, que iremos evoluir noutros parâmetros, não sei, não faço. Mas, digamos, a ideia da teoria das vidas sucessivas é de que nós vimos à escola como vamos vamos progredir e quando já atingimos um nível de evolução tal, iremos evoluir noutros parâmetros. Não sei quais. Isso é plausível dentro da sua concepção, daquilo que o professor chegou. A elaboração que o professor chegou admite isso como possível. Eu acho que faz sentido. Não posso dizer que definitivamente é assim. Em relação à harmonia universal, eu gosto muito de animais. E acho o mundo animal um mundo fabuloso. Tenho lido e tenho percebido que os animais só atacam ou para comer ou para se defender. Os animais não atacam de qualquer maneira. E de facto, eu acho que alguns seres humanos perceberam isso. No mundo cristão, percebe-se que Jesus terá percebido isso, que o padre António Vieira terá percebido isso. Não, isso é a propósito dos peixes. Eu lembrei do sermão de Santo António aos peixes. O padre António Vieira está lá tudo. Eu acho que o universo é harmonia. Percebo isso, sinto isso. Nós vivemos, de facto, no dia a dia de hoje, temos tendência a estar distraídos em relação a isso. E vivemos em desarmonia com os grandes valores, com os outros e muitas vezes connosco próprios. E
decidimos procurar a melhor versão de nós próprios, fazendo uma trajetória de ponderação, nós vamos progressivamente sincronizando com a admiração. E é uma coisa que eu acho que não vale a pena escreverem-se muitos livros sobre isso. Eu acho que é uma trajetória que é para ser feita por cada um, enquanto cada um quer. Mais questões? Luís. Antes de mais nada, eu estimo muito as duas personagens que estão desse lado, portanto, a energia. Dizer que quando nós pensamos em radiação, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da ciência, podemos pensar em processamento de sinal. E, portanto, por aí temos uma via que também é a via que a própria inteligência artificial promove. Mas, eu colocava duas questões que são interessantes, pelo menos nesta fase em que uma pessoa está a evangelizar para as questões da inteligência artificial como uma tecnologia que tem que ser, que nos convoca a todos para ser, enfim, cuidada no sentido de preservar-nos enquanto seres humanos, não é? E a nossa humanidade, não a perder com esta evolução. E eu tenho dito muitas vezes que o impacto chega à própria religião. Eu, curiosamente, vi algum, e gostava de um comentário, precisamente porque a mim me parece que eu vou, agora, de forma provocadora, entre muitas aspas, dizer que o negócio da fé se altera ou se radica para outros interlocutores porque tem que passar para a felicidade e, portanto, o modelo dessa abordagem será diferente. E gostava de ter um comentário, porque tem a ver com a felicidade, muito provavelmente. Depois o outro é uma aparente contradição que existe, que eu muitas vezes, todos nós percebemos muito o indivíduo como o nó da rede, mas a rede, que cada vez é mais importante, e as formas não de cooperação, mas de colaboração, portanto, de construção coletiva, são feitas pela soma das competências de todos. Como é que nós vivemos entre o grupo, essa ideia de partilha, de conjunto, entre o pessoas e a pessoa, não é? Que a mim me parece que é ainda um percurso não resolvido, pelo menos por aquilo que são os estudos atuais ou as normativas atuais de relação. Portanto, são essas duas questões que eu gostava de colocar. Obrigado. Obrigado. Talvez começando pela segunda, de facto, nós, no século XX, foi um século de grande exploração científica e tecnológica, mas que nos tornou muito egocêntrico. Atual. Na minha opinião, o tal embriaguez em torno da naturalidade tornou-nos egocêntricos. O isto, focarmos nós próprios, nosso livro. Mas eu acho que todos percebemos que estamos num mundo desequilibrado. Estamos num mundo onde é preciso equilibrar as coisas. E hoje acho que há muitos movimentos na área ambiental, na área social, há muitos movimentos onde se percebe que as pessoas querem mudar, querem transformar as coisas. E querem transformar as coisas num sentido onde eu acho, e peço desculpa, serão naturalmente pessoas religiosas na sala, que têm a sua fé, não queria pedir sensibilidade, mas onde eu acho que as religiões falharam. Quando nós procuramos perceber as mensagens dos grandes mestres espirituais, elas estão em profunda sintonia com aquilo que nós percebemos hoje que é necessário fazer. Mas aquilo que os ditos sucessores desses grandes mestres espirituais organizaram não tem que ver com esses nossos interesses hoje. Mas eu diria, e tem que ver com as mensagens dos próprios mestres? Acho que não. Só para perceberem o que eu
que eu estou a pensar, eu quero dizer com isto. Jesus, eu acho Jesus fantástico, um grande mestre espiritual, eventualmente mestre dos mestres. Eu não tenho aparelho para medir. Eu tenho uma grande admiração por Buda, tenho uma grande admiração por Confúcio, por Lao Tse. Seja realmente uma dimensão fantástica. Jesus talvez seja aquele que eu mais admiro. Mais simples dos simples. Diz-se que ele foi aos templos 2 ou 3 vezes para dizer, cuidado, não é assim que se faz. E ele pregava ao ar livre. E como é que se pode organizar em torno da mensagem sublime dele uma organização que se foca em o adorar em altares dourados, com templos sumptuosos? E o que é isto? Eu acho que Jesus, no plano em que estiver, admito eu sou um espiritualista, portanto admito que Jesus existe no plano em que estiver, há de estar envergonhado como é que a minha mensagem foi tão mal interpretada por aquela gente toda. Mas que diz Jesus, diz o Buda, o Confúcio. Como é que esses mestres espirituais olham para a forma como foi tratada a sua mensagem? E portanto, o que eu estou a dizer, o meu que eu quero chegar, é que eu gostaria que a ciência em geral, e que, nomeadamente, a inteligência artificial, prestassem à humanidade o serviço de os colocar a viver de uma forma mais equilibrada, de uma forma de acordo com os grandes valores universais. Encontramos os seres felizes, agrupando-se como seres felizes. Deixarmos-nos andar a controlar todos, deixarmos andar a uma corrida a tentarmos mostrar que somos maiores e que somos melhores e que temos mais e que não sei o quê, para percebermos como é bom vivermos de uma forma íntegra, sincera, transparente, harmoniosa com tudo e com todos. É claro que você pode dizer, mas isso é assim uma coisa um bocado do outro mundo. Será, enquanto nós todos não quisermos que seja neste mundo. Eu não acredito em paraísos dos extraterrestres. Eu acredito na capacidade que nós temos de fazermos a nossa vida ser melhor. E a partir da nossa vida ser melhor, aqueles que nos rodeiam. Eu acredito que cada um de nós tem, pela via do seu pensamento positivo, pela via da sua atitude construtiva, uma capacidade grande, muito grande, de realizar coisas bonitas. Andamos, de uma forma geral, distraídos e a fazer umas patetices que não interessam a nada nem a ninguém. Mas podemos, em qualquer momento, arrepiar caminho, ponderar, pensar como é que eu posso ser útil a mim, aos outros, como é que eu posso chegar ao fim desta minha vida terrena e sentir-me de bem comigo próprio, sentir-me mais completo. Não tenho intenção de falar, eu sou economista, trabalhei muitos anos em perspectiva na Comissão Europeia, sempre virado para o futuro, e tive muita curiosidade em ouvir a sua intervenção. Mas na sua intervenção está a resposta às questões que levanta. Quando se diz assim, o que é que a humanidade quer fazer com a inteligência artificial? Nada. A humanidade não manda na inteligência artificial. Quem manda é quem está a produzir e quem tem o capital para fazer os investimentos que são necessários, que já estão muito fora daquilo que é possível em termos económicos de imaginar 10 anos atrás. A quantidade de capital que é necessário hoje para montar empresas de inteligência artificial é tão grande que só está ao alcance de meia dúzia de pessoas que não obedecem a nada, que não estão controladas por nada, que não há nenhuma Comissão Europeia, e eu estive lá 20 anos, que não há nenhuma Comissão Europeia que consiga fazer um regulamento para pôr isso em ordem, porque eles estão fora destas discussões todas. E isto é que é o problema. Enquanto nós não percebermos como é que os mecanismos de decisão e de poder foram distorcidos nos últimos 20 ou 30 anos, não podemos compreender o que é preciso fazer. Eu acho muito bem o caminho individual, o esforço individual, a melhoria individual, que isso possa contribuir para o bem coletivo. Mas enquanto não percebermos que esse esforço individual, mesmo que seja feito por todos, não tem nenhum efeito, enquanto os mecanismos de poder forem aqueles que são, é uma coisa que é um bocado ingênua, acho eu. Por isso, eu acho que eu focava a
a atenção neste momento, quer das pessoas que são os cientistas da inteligência artificial, quer dos filósofos que se preocupam o que é que se faz com a inteligência artificial, eles que se preocupem em saber como é que se chegou à situação de concentração de poder e de riqueza que existe no mundo hoje, porque se não conseguirem perceber isso, não conseguem atuar sobre os mecanismos que é preciso para resolver os problemas que nós temos hoje. Muito obrigado. Eu estou parcialmente de acordo consigo. Deixou-se levar, embriagar, e hoje procura-se acumular bens materiais pelos bens materiais em si, por ter. E quando não se consegue ter muito, opta-se por parecer que tem. O ser está lá um bocado escondido. Estou em sintonia consigo, estou de acordo com isso. Posso aproveitar para fazer a promoção do seu livro? Não, não diga nada. O Ser Espiritual. Então, não é. É uma referência bibliográfica, nota da nota. Continue. Agora, já não concordo consigo quando en passant me chamou de ingênuo. Poderei ser. Mas se calhar não sou assim. Não. É assim. Porque o que é que eu penso? É que, de facto, cada um de nós tem uma capacidade de realização extraordinária. A força do pensamento. O povo fala em força do pensamento. E as pessoas, nós percebemos isso. O povo percebe. Quando nós nos focamos numa coisa, queremos fazer e colocamos ali a nossa energia e vai, e as coisas acontecem. E quando fazemos de uma forma transparente, honesta, séria, muitas vezes até as coisas vão além daquilo que era a nossa expectativa, conseguimos coisas mais bonitas. E esta força não está a ser utilizada. Não está a ser utilizada porque as massas não se apercebem disso. Percebem que existe uma força, mas não se dedicam a utilizar, andam distraídas com outras coisas. E agora o senhor diz, isto está bem, o caminho individual e tal, mas não se consegue fazer o resto. Eu direi ao contrário, não se consegue fazer o resto se cada um de nós não estiver disponível para fazer o caminho. Aí é que não se consegue fazer nada. Agora, se cada um de nós estiver disponível para fazer esse caminho, se estiver disponível para ser um tipo honesto, sério, íntegro, transparente, pensamento positivo, atitude construtiva, ele vai fazer a sua parte. E veja, não é obrigado a fazer mais nada. Na minha opinião, nós estamos cá na Terra, não é para fazer com que o senhor seja bem comportado ou com que aquele senhor seja bem comportado. Eu estou aqui na Terra para eu fazer com que eu aprenda a ser bem comportado. Essa é a minha parte. E se eu fizer essa minha parte, a mais não sou obrigado. Mas ao fazê-la, eu estou a contribuir para o bem geral. Antes de mais, pelo exemplo que estou a dar. As pessoas à minha volta estão a olhar para mim e dizem, se o tipo faz, eu se calhar também sou capaz. E as coisas podem, tipo mancha de azeite, irem acontecendo. E depois, para além disso, as pessoas vão tendo prazer em descobrirem estar umas com as outras, em discutir as coisas. Por alguma razão estamos aqui hoje. Por alguma razão nos chamaram aqui hoje. Para irmos discutindo, para irmos falando, para nos irmos organizando. Eu não acredito que a evolução da humanidade, o salto qualitativo que a humanidade deve fazer no século XXI, possa ser feito por causa do aparecimento de um tipo de um grande líder espiritual que agora vai fazer acontecer isto ou aquilo. Eu não tenho essa perspectiva. Que de alguma forma é a perspectiva do Quinto Império. A minha perspectiva é que, de facto, acredito, sinceramente, que há gente boa um pouco por todo o lado. Nos mais diversos países, nas mais diversas classes sociais, nas mais diversas organizações políticas, há gente boa. Que passa um bocado despercebida, porque a gente boa normalmente é mais discreta. Quem anda nos jornais, são pessoas às vezes um bocado supérfluas. Essa gente boa tem todo o prazer em dar algum contributo para que as coisas aconteçam. E agora eu vou dizer um exemplo de uma pessoa que eu acho boa, fantástica. É o atual Papa. Eu não sou religioso, estou à vontade.
fantástico. Que eu olho para ele com um nível de integridade e de vontade de fazer as coisas acontecerem. Ele, coitado, tem alguma idade, apostou em fazer uma reforma absolutamente difícil, complexa, muito difícil. Algumas coisas têm conseguido, outras não conseguirá, mas está a dar um contributo positivo, está a ver? E está numa posição importante. Qualquer um de nós pode dar um contributo positivo no seu cantinho. E se houver muitos a quererem dar esse contributo positivo, e é nisso que eu acredito, se houver muitos a quererem dar esse contributo positivo, as coisas globalmente virão. Eu falei de uma trajetória evolutiva, que é a trajetória evolutiva individual, mas que também é uma trajetória evolutiva com o nosso conjunto da Terra. E admito que seja possível, no século XXI, a humanidade encaminhar-se num sentido de uma maior harmonia, de um maior respeito mútuo, uma maior tolerância, de uma maior postura de amor. Acredito que é possível. A partir de cada um se convencer que é por si que pode contribuir para esse melhor. Não estar à espera que sejam os outros que façam até chegar assim, está bem? Não estar à espera que haja uma organização que faça. Cada um fazer a sua parte. Desculpe, num sistema autoritário não pode fazer isso. Diga. Não pode fazer isso na Coreia do Norte, não pode fazer isso num sistema em que o controle social seja pelo medo. E mesmo em Portugal. Mas, Carlos, mas vamos distinguir extremamente, caricaturando dois sistemas. Os sistemas autoritários, que são maioritários no planeta, condicionam o pensamento mais do que na parte ocidental. Portanto, esse esforço individual não passa na cabeça de um norte-coreano. Ele está de uma maneira condicionado, ele vive por medo, não pode pensar, é quase que utilizando o Orwell. Crime só crime. Pensar é crime. Não, eu concordo consigo, mas eu acho que esses regimes ditatoriais vão tender a cair com naturalidade. E não posso acreditar. Veja o caso da China. A China tem feito um percurso absolutamente fantástico sobre o sentido científico, tecnológico, económico, tem feito uma evolução fantástica. Mas aquilo um dia vai cair, vai ruir. Quer dizer, não pode. Porque quando os chineses perceberem que têm menos direitos que o resto do mundo, que a vida deles é infernizada, que trabalham horas e horas, que não têm direitos, não têm os ordenados de miséria, a grande maioria dos chineses, eles vão querer viver melhor, vão querer... Estas coisas vão evoluindo. Nós, hoje em dia, na Europa, defendemos os processos democráticos, com alguns problemas, com algumas situações difíceis, achamos que há uma divisão das coisas em termos sociais ainda pouco bem conseguida, mas se pensarmos um bocadinho, como é que as coisas eram na Idade Média? Eram todos pobres. Havia uma centena, em Portugal haveria uma centena de pessoas bem, era o clero e a nobreza. O resto era tudo pobretanas, desinformados, etc. Hoje não estamos melhor do que na Idade Média. Estamos. Eu chamo o Ocidente mesmo funcionando. Isso a história faz-se, acontece, quer dizer, nós não vamos. Eu acredito que tenho uma convicção grande nas leis universais. Nós estamos a fazer uma trajetória evolutiva de sentido ascendente. E é isso que às vezes dizem, o futebol é uma coisa primitivíssima, não sei o quê. Eu gosto de um bom jogo de futebol, mas também acho primitivíssimo o negócio que se montou do futebol, essa atrapalhada toda. Primitivíssimo. Pois é, mas há 2000 anos atrás como era? Eram os seres humanos que iam para o circo, não é? As cabeças que serviam de bola. Há alguma evolução. Eu olho para a tourada e assim, como é que é possível haver tourada? Mas calhar 6 ou 7 países. Como é que a tendência a acabar? Em Portugal há movimentos. Mas não mais tarde vai acabar a tourada. Agora, se me disser, mas as coisas não estão a acontecer à velocidade que eu gostaria, não. Eu gostava que essa evolução se fizesse mais rápido. Agora, a evolução que a humanidade vai fazendo é de sentido positivo. Voltando à inteligência artificial, eu não tenho dúvida nenhuma que a inteligência artificial pode proporcionar à humanidade condições fantásticas para evoluir num sentido
de melhor utilizar o seu tempo, das pessoas não serem escravas do trabalho, poderem de uma forma racional trabalharem menos, concentrarem-se menos em si, nos seus filhos, nos seus netos, no seu agregado de amigos, poderem fazer coisas úteis, bonitas, poderem procurar ser mais do que ter. Acho que pode ser um instrumento fantástico nesse sentido, mas também pode dar cabo disto tudo, não é? Estamos conscientes disso, sabemos isso. Bom, o que é que temos a fazer? É que procurar fazer com que as coisas aconteçam no bom sentido das coisas. Como com a energia nuclear. Mandaram-se umas bombecas, mandaram-se não sei quais, e as pessoas vão... Está aí sempre o perigo. Eu penso que com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Vai depender da utilização que se lhe queira dar. E claro que há sempre a possibilidade de haver um maluco que acaba com isto. Bom, é verdade. Mas cabe-nos a cada um de nós procurar fazer o caminho, procurar fazer as coisas direitinhas para engrossar o número de pessoas que fazem esse sentido e criarmos de facto um mundo. Bom dia. O meu questionamento é, um primeiro questionamento é se preocupa mais a você o avanço da inteligência artificial ou o avanço da ignorância humana, porque em muitos campos a gente tem a ignorância humana sendo colocadas aí à prova de que a inteligência artificial não vai conseguir superar. Então, a primeira pergunta é essa. Uma segunda pergunta é como é que você vê a questão do etarismo, né? Que nós estamos aqui num espaço muito importante para discutir um tema sobre o futuro e a maior parte das cabeças que estão aqui presentes tem cabelos brancos, ou no meu caso, quase não os tem. Então, como é que você vê a questão dos jovens sendo incorporados na questão da discussão da inteligência artificial? E a terceira questão é sobre, é um pouco diferente, mas como você enxerga, por exemplo, a incorporação do homem-máquina, ou seja, do ciborgue, nesse contexto aí da alma e do uso de corpos que não são necessariamente humanos. Sotaque da Bahia, né? Pernambuco. Dá para pedir opiniões, não é? O que eu vou dizer agora é claramente opinião. Isto não é ciência nem tecnologia, não é? Portanto, opiniões. Eu acho que, de facto, a ignorância que campeia a nível dos seres humanos é deplorável. Mas, do alto ao que eu dizia há bocadinho, ou se quisermos, aquilo que tem acontecido no nosso país nos últimos 30 ou 40 anos, como as pessoas hoje estão muito mais informadas do que estavam há 30 ou 40 anos atrás. Em Portugal, mas no Brasil, provavelmente da mesma forma. Nós hoje, há 30 ou 40 anos atrás, nós tínhamos uma percentagem de licenciados, talvez nem chegaria a 5 ou 6%, inferior a isso. Diga? 6%. Hoje em dia, o país tem uma percentagem de licenciados da ordem dos 28%. Doutorados, tem já a sequência. Portanto, hoje em dia, e o outro extremo, quer dizer, há 40 anos atrás, enfim, na altura de 25 de abril, o número de analfabetos era uma coisa, não sei se tem necessidade. 20 e tal. Só, hoje não fosse mais. Bem, hoje em dia praticamente não há analfabetismo, apenas os mais velhos ainda terão um livro, isso não existe. Portanto, as pessoas hoje estão mais informadas. Essa informação, na minha opinião, está um bocadinho enviesada. Está enviesada no sentido material das coisas. Está pouco compensada nos grandes valores, no ser, na preocupação do ser. É uma questão de se ir arrumando o passo. É claro que algumas instituições que poderiam ter, vou voltar àquilo que há pouco disse, algumas instituições, nomeadamente religiosas, podiam ter aqui um papel importante, parece que não, enfim, não sei se lhes mexe com o negócio,
parece que não querem dar um contributo importante. Mas eu acredito que é possível os seres humanos continuarem a fazer uma trajetória de maior informação e de maior formação, nomeadamente nos jovens. Passando para a sua questão, eu posso detectar hoje, facilmente, jovens muito bem formados. E estou à vontade. Em Bial nós temos muita gente jovem. Falaram na expressão em Bial, nunca diz na Bial. Em Bial. O Carlos está a brincar comigo porque o meu avô achava que Bial era um laboratório, não era uma empresa, e portanto dizia o Bial, não dizia a Bial, não é? Era uma posição um bocadinho machista e tal. E depois aquilo foi... Não, mas hoje em dia a maior parte das pessoas já... Em Bial. Mas temos uma empresa onde temos muita gente jovem e gente muito boa. E eu acho que é gente muito bem preparada para as universidades portuguesas. De facto, acho isto. E acho que, não sei se eu posso dizer assim, são pessoas mais bem formadas, já não só informadas, mas mais bem formadas do que a rapaziada da minha geração. Eu acredito, francamente, que os mais jovens estão mais atentos a alguns problemas que nós não estávamos. É claro que não são todos, não é? Há de tudo. Mas Não são os que estão mais nas vistas. não são os que dão mais nas vistas, são os mais discretos, normalmente, exatamente, são os mais discretos. E às vezes muita pensa que não há por aí tanta gente boa, mas há muita gente boa, nomeadamente gente jovem. Relativamente à questão do homem-máquina, eu, quando fiz a minha intervenção, disse aquilo que eu penso. Eu acho que, explicando melhor, eu acho que tudo o que existe é energia. Mas a energia vital vai se desenvolvendo. Ou seja, os corpos materiais são energia. As rochas são energia. O ar é energia. As plantas são energia. Os peixes, os animais, os répteis são energia. Os mamíferos, os seres humanos são energia. Mas energia que vai progredindo, em termos vitais, vai progredindo. Na minha opinião, a máquina não vai nunca poder ter acesso à energia característica do ser humano. Isso é contra a natura. Na minha opinião, é contra a natura. O ser humano vai adquirindo a sua energia vital, crescente, à medida que vai fazendo o seu esforço de trajetória evolutiva, o seu esforço de autoaperfeiçoamento. Que não existe na matéria, na rocha, no calhau, ou mesmo no peito da criança. E, portanto, na minha opinião, se quiser dizer a alma, não vai nunca poder animar a máquina. A alma é uma característica intrínseca dos seres que vão fazendo a sua trajetória evolutiva. Portanto, não se pode pegar nisso e fazer um enxerto na máquina. Não sei se me fiz entender. Isto é teoria. É a minha forma de pensar. Não está aqui ciência nem tecnologia. Obrigado. Mais alguém? Olha, estava a fazer sinal, não era? Não, era só o gesto. Alguém? Mais? Quer continuar ou não? Não, eu só gostava que o Luís, eu recomendei aqui a leitura de alguns livros do Luís, os quais eu sou leitor compulsivo e repetido. A minha mulher, que é católica apostólica romana e tem mais fé por quadrado do que a humanidade, tem uma divergência em relação, gosto muito disso, da divergência, só que outro dia estava a ler um livro do Luís e disse, isto é a experiência dos cães. Lembra-se qual é? Isso é com o Rupert Sheldrake. Pois. E essa... Mas conta, o Luís conta, que é melhor perceber. É um dono de um cão que sai do escritório e começa a preparar... Não, agora são muitos. Não, pronto. Está bem, estou a dar um exemplo. Eu falei da minha experiência do professor
deputado Sheldrake, deputado de Câmara, com os seres humanos. Enfim, não quero chocar muito com os... Mas este homem fez com seres humanos, mas depois também fez experiências com cães, com papagaios, com cavalos, enfim, com animais diversos. E experiências muito curiosas, não é? Ele se lembrou de fazer com os cães. Agora no exemplo que o Carlos nos está a falar. Ele lembrou-se que há muita gente que diz que quando chega à casa o cão está à sua espera. Eu próprio tinha um São Bernardo imenso, que nós chamávamos Ti, e esse jovem teria guarda de quando vou para casa, quando saio da empresa, ligo, vou para casa e tal, daqui a um quarto de hora, daqui a 20 minutos estou em casa. E a minha mãe, já há uns anos atrás, no tempo desse cão que tínhamos, dizia, filho, tu não precisas de ligar, quando o Petit vai para o portão, nós já sabemos que tu vens aí. Bem, isto acontece com muitas famílias, com muitos cães, não é? E o professor Sheldrake ouvia falar nisso e resolveu fazer investigação científica sobre isso. Então o que é que ele fez? Procurava arranjar cães que os donos pudessem dizer que se calhar tinham essa habilidade, faziam isso, e então montavam um sistema de câmaras no local onde o cão estava. Estava dentro de casa o cão, filmar o cão em permanência. Se estava no jardim, filmar o cão em permanência. E depois tinha uma câmara com o dono do cão a movimentar-se. E solicitava ao cão para regressar a casa em situações diversas, a horas diversas. Umas vezes de táxi, outras vezes no próprio carro, outras vezes nos transportes públicos, outras vezes a pé. Umas vezes vindo do cinema, outras vezes vindo do emprego, outras vezes vindo não sei de outro. Ou seja, criar situações diversas para que não houvesse um automatismo que o cão tivesse a determinada hora. E, meus amigos, ali está a filmar, quer dizer, vê-se o que é que o indivíduo anda a fazer e o que é que o cão anda a fazer. E quando o indivíduo começa a regressar a casa, quilómetros de distância, muitas vezes a largos quilómetros de distância, o cãozito vai para a porta. E, portanto, há cães que faziam isso 35% das vezes, 40% das vezes, e há cães que fizeram isso 85% ou 90% das vezes. Não é? E pronto, quer dizer... Sempre uma conversa comigo. Os traços comunicam assim a milhares de quilómetros. A conclusão que o professor Sheldrake retira daqui é que a tal capacidade que nós temos, a tal onda energética que lançamos quando pensamos, não é só captada pelos seres humanos, é também captada pelos animais. E hoje até se admite que os animais têm uma sensibilidade maior do que os seres humanos. Talvez porque nós, seres humanos, não temos estado atentos ao desenvolvimento dessa sensibilidade, mas os cães vivem com ela, os gatos vivem com ela. Agora deixe-me dizer uma coisa que há bocadinho era para dizer e me esqueci-me e antes de ir embora gostava de vos dizer. Eu disse aqui que todos nós temos sensibilidade, que era uma coisa que no passado se dizia, aquela senhora tem um dom, nasceu com ela e é assim, vai ser assim toda a vida, um dom. Agora, nós não temos dom, não podemos ter. Não é? Hoje, há instituições universitárias no Reino Unido, pelo menos que eu conheça no Reino Unido, na Alemanha, na Holanda e nos Estados Unidos, onde quem quiser desenvolver habilidade o pode fazer. Pode dar 2, 3 ou 4 anos. Vai para a instituição e diz, olha, eu gostava de ver imagens não retinianas. E durante aquele tempo vai ser treinada até poder ver imagens não retinianas. Olha, eu gostava de ouvir, eu gostava de sentir ou de intuir. E vai desenvolver isso. É uma coisa interessante. E eu acho que é uma pena o público em geral não saber destas coisas. Acho que é importante que isto seja divulgado, que as pessoas se vão apercebendo destas coisas. Essa coisa do sexto sentido é afinal comum a nós todos. Se quisermos estar atentos, nós podemos dar graças. Na apresentação deste meu livro Ser Espiritual, o professor João Loureiro Antunes, que deu a honra e o privilégio de ter como apresentador do livro, dizia, eu destas coisas não percebo nada, o Luís é que sabe qualquer coisa disto, não percebo nada. Mas, na telepatia, eu não tenho dúvidas nenhumas. A minha mulher às vezes vem para me dizer qualquer coisa e eu já sei o que é que ela me vai dizer.
E vice-versa. E vice-versa. Eu tenho que ter cuidado, porque ela às vezes parece que já sabe o que é que eu estou a pensar. Muito bem. Foi um enorme privilégio. Foi um enorme privilégio ter estado aqui esta manhã com o Luís e convosco. Eu sentir-me-ia mal comigo próprio se não dissesse que isto que eu tenho aprendido com o Luís nos últimos tempos, comecei por... Não, vou falar de outra pessoa. Vou falar porque alguém que era economista de formação, foi o primeiro-ministro da Europa do Soares, em Espanha, no governo de transição. Chamava-se Eduardo Punset e anda aí a escrever livros, estão publicados em Portugal, e o Malheiro a dizer que o conheces bem. Todas as teses do Luís são corroboradas. Ele depois trabalhou nas Nações Unidas, mas ele vem da economia para a medicina e para a psicologia. O livro mais célebre dele é A Alma Está no Cérebro. Aliás, aproxima-se muito das teses do Luís. E eu gostava de vos deixar aqui este testemunho, porque não são apenas, digo sempre isto, aliás, tinha velhas conversas com o meu amigo Diogo Vasconcelos, que era também um vosso amigo, e o Diogo Vasconcelos só lia autores americanos e ingleses e tal, e disse, tens que olhar para os espanhóis e para os franceses, onde também são mais discretos, que estão aí a produzir algumas coisas interessantes. Depois um dia o Diogo Vasconcelos e o Miguel Poiás Maduro foram jantar com esse tal filósofo que eu lhe recomendava, que era o Daniel Inarariti. Foram comer ao Mugaritz e passados uns dias o Diogo Vasconcelos teve aquilo que sabemos e morreu. Sem saber como, com uma bactéria que... Bom, a última mensagem do Diogo é: Carlos, estou a jantar com o Daniel Inarariti. E é muito curioso isto, porque até parece que os pensamentos fluem assim. Eu lembro muito do Diogo Vasconcelos a propósito e a despropósito destas coisas. Está ali o Quinzé Borges Gouveia, que partilhou connosco também grandes momentos deste género. Mas eu gostava só de dizer que o Daniel Inarariti acaba de ser nomeado pela Unesco para repensar a inteligência artificial, não em termos estritamente digitais, como é o caso da maioria das pessoas que aqui estão, mas numa perspectiva muito mais filosófica, se me é permitida a expressão. E a frase que eu citei no princípio, que ele dizia, no fim da inteligência artificial haverá sempre uma dose e o primado da inteligência artesanal própria do homem e dos indivíduos. Eu queria citar o autor da frase para que não pensassem que a inventei. E a última área em que o Daniel Inarariti, com quem aliás ainda falei ontem, diz que vale a pena entrar, foi-me sugerida agora pela última intervenção do Luís, que é naquilo que se chamam as sinestesias, trocar sentidos. Nós no digital ainda não conseguimos passar cheiros e ambientes. Eu vejo, por exemplo, os arquitetos quando fazem, ou já desenham edifícios antes deles existirem e a gente vê-os. Portanto, mas a grande questão hoje está em conseguir trocar os sentidos e ver cheiros, sentir cores, cheirar, sei lá, espaços, e essa vai ser a próxima área de intervenção da inteligência artificial. Espero eu bem, porque essa dimensão tem-nos escapado. Toda a gente se lembra de um embrião disto. Aqui há uns anos havia um filme chamado do Hermano Olmi, A Árvore dos Tabancos, que as pessoas viam o filme, que se passava na Toscânia, no Vale do Pó, e as pessoas sentiam o cheiro, lembram-se disso? Sentiam o cheiro do ambiente no próprio filme, onde em princípio devia cheirar a pipocas e tintas dos centros comerciais. Mas é uma área que vale a pena, que vale a pena estar atento. E depois queria deixar um apelo a esta associação prestigiada
para o desenvolvimento da informação, que procurem, sobretudo, transversalizar ao máximo, e por isso hoje trazer um médico, um filósofo, alguém, agora vou falar, se quiser pode ir saindo, alguém que fez uma empresa, transformou uma empresa familiar numa enorme empresa que a todos nos enche de orgulho. Este homem, com esta simplicidade, precisa de ser estimulado, multiplicado e, sobretudo, reconhecido. Acho que foi isso que fizemos hoje, e para mim foi um enorme privilégio voltar a estar com o Luís. Muito obrigado.